Em Eclesiastes capítulo 3, um texto muito conhecido por todos nós, né? E Eclesiastes diz assim: tudo tem uma ocasião certa. Há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, Salomão apresenta a nós estes tempos, né? Tão diferenciado, tão antagônicos e ao mesmo tempo igual para todos nós, porque nós em algum momento da nossa vida nós vamos estar vivendo um desses tempos. Salomão apresenta aqui, irmãos, uma linha de tempo: morrer, chorar, prantear, espalhar, afastar, perder, jogar fora, rasgar, calar, odiar, guerrear. Essa é uma linha de tempo que ele coloca, mas ao lado dela tem outra linha de tempo. E essa linha de tempo está nascer, colher, curar, rir, dançar, juntar, abraçar, guardar, costurar, falar, amar, pacificar. Então, irmãos, a nossa vida, ela vive esses ciclos de tempo. Às vezes esse ciclo se fecha ao ponto da gente viver só o tempo de prantear, não é? Eu creio que muitos de nós já passamos por isso. Às vezes, irmãos, esse ciclo se abre em uma via de mão única. É uma adversidade em cima da outra. Você, como ele diz aqui, né? Você chora, você espalha, você se afasta, você perde. Parece que é uma chuva de problemas. É uma mão única de tempo. E às vezes esse tempo também se apresenta numa única mão de bonança. Você ri, você dança, você colhe, você abraça, você guarda, você fala, você vive tempos de paz. E às vezes essas linhas se cruzam em mão dupla. Você perde, você ganha. Você chora, você ri. Você vive tempos ao mesmo tempo. Uma coisa é certa, irmãos: Deus está conosco em qualquer tempo. E outra coisa é mais certa ainda: sempre é tempo de buscá-lo. Seja na paz, seja na guerra, seja na luta, seja na bonança. Sempre será tempo de buscá-lo. Uma coisa a gente vai aprendendo: não lute contra o tempo. Não vá contra ele. Não o considere como seu inimigo. Deus
tem um tempo próprio para todas as coisas, não é isso que Salomão diz? Há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Então não considere o tempo o seu inimigo. Se está demorando, descanse nele. O tempo é de quem, irmãos? O cronograma é de Deus. O cronograma é de Deus, irmãos, não é nosso. E isso não vai fazer a sua angústia, a sua espera, a sua ansiedade, não vai fazer Deus nem adiantar o seu tempo, nem atrasar o seu tempo, porque Ele cumpre o seu cronograma, Ele é fiel ao seu cronograma, irmãos. Então nós temos que respeitar o tempo de Deus, nós precisamos aprender, irmãos, a andar no compasso de Deus. Pense quando você está de mãos dadas com uma criança de 4 aninhos. Você não tem que reduzir seu passo e andar no passo dela? E quando você está de mãos dadas, quando você consegue, né? Porque os jovens, às vezes, eles têm um passo tão acelerado que eles não conseguem nem dar as mãos para nós, eles estão adiante, você tem que acelerar o passo para acompanhá-los. E você está no compasso dele. Então aprenda a viver no compasso que Deus tem colocado a sua vida. Na linha do tempo que Ele tem colocado, se é a linha da bonança, aprenda a viver nesse tempo sem desonrar ao Senhor. Se é a linha da adversidade, faça o mesmo. Aprenda a viver nesse tempo sem desonrar ao Senhor. Mas viva no compasso dele. Lá em Êxodo, eu tenho falado com os irmãos que eu tenho recomeçado a leitura, né? Então, lá em Êxodo 23, quando Deus está preparando o povo para a caminhada no deserto, ele diz assim no verso 27, olha, eu vou enviar terror nas terras, nas regiões em volta da terra que eu estou garantindo a vocês. Eu enviarei vespas à sua frente, eles expulsarão os inimigos, mas eu não expulsarei os seus inimigos num só ano. Verso 29, para que a terra não se torne um deserto e os animais passam a ser um perigo para vocês, mas eu os expulsarei pouco a pouco. Entenda isso, tem coisas que Deus precisa fazer na nossa vida pouco a pouco. Porque Ele tem o seu tempo próprio e é o melhor tempo sempre. Sempre. Deus sempre vai agir, irmãos, de forma a ajustar a nossa vida no tempo dele. Aceite isso, se aquiete nisso, porque o tempo próprio chegará para todos nós. Irmãos, chegou para Zaqueu. Zaqueu era um homem que desonrava o seu próximo, que defraudava o seu próximo. Mas quando Jesus entrou naquela casa, ele diz, hoje chegou salvação a essa casa. Chegou o tempo de salvação para a família de Zaqueu. A mulher encurvada viveu encurvada e aprisionada por 18 anos. Mas quando ela se encontrou com Jesus, o tempo de libertação chegou para ela. A viúva de Naim, irmãos, vivia tempos de prantear um após outro, não é? Ela perdeu o seu esposo e ela estava perdendo o seu filho. E naquele cortejo fúnebre, naquela linha de tempo de pranto, ela se deparou com Jesus e ela pôde ouvir de Jesus, não chores mais. O tempo de dançar chegou. O tempo de folgar chegou. O tempo de sorrir chegou.
não chores mais, levanta. E Jesus entrega aquele filho vivo àquela mãe. Então espere o tempo de Deus, quanto tempo seja necessário para esperar. Mas Ele chegará para você. Aprenda isso e reconheça Deus no seu tempo. E espere Ele endireitar as tuas veredas na direção do tempo dele, porque a Bíblia diz, quando Jesus sentou sobre Jerusalém, Ele chorou. Ele chorou, irmãos. Lucas 19. E ele disse, Jerusalém, como eu queria que você conhecesse o que podia trazer a paz para vocês. Irmãos, que Deus não olhe para nós e Ele tenha que chorar, porque a gente não consegue reconhecer o que pode nos trazer a paz. E Deus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, eu queria tanto que você entendesse o que pode trazer a paz. Você foi visitada, Jerusalém, pela própria alegria. Você foi visitada pela paz, verso 44, mas você não reconheceu o tempo dessa visitação. Não reconhecesses o tempo em que você foi visitada. Viu, irmãos? Então, não importa em que linha de tempo nós estamos, ou se essas linhas estão se cruzando entre nós. Se é tempo de rir, de prantear, de abraçar, de afastar, de perder, de ganhar, de buscar, de encontrar, não importa, é o seu tempo. Uma coisa você precisa se aquietar e reconhecer a visitação do Senhor nesse tempo para a sua vida e permitir que Ele mostre o compasso dos seus passos, por como nós acabamos de cantar, a sua vontade é boa e agradável. E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos fortalece e Ele nos faz vencedor e nada frustra os seus planos, os seus tempos para nós. Então, aprendamos a viver nesse compasso e cumprir aquilo que Deus manda. Quando Deus convoca Moisés para a missão do tabernáculo, ele faz comandos. Ele diz, Moisés, você vai, faça, junta, pinta, costura, mas é do meu jeito, é no meu jeito, irmãos. Êxodo, se não me engano, Êxodo 26, olha, irmãos, Êxodo 26, Moisés, faça o tabernáculo, enfeite, costure, arme, pendure, coloque, confecciona, revista. E aquilo que você não dá conta de fazer, você não precisa fazer sozinho. O verso 37 diz, na hora de fundir as bases, mande alguém fundir. Então, irmãos, o que a gente precisa nesse nosso tempo, independente do que de como estamos vivendo, façamos do jeitinho que Deus mandar. Deus disse, eu quero o tabernáculo, Moisés, mas é desse jeito, você tem que enfeitar desse jeito, costurar desse jeito, pintar desse jeito, revestir desse jeito, enfeitar desse jeito. E manda fazer, se você não sabe fazer, você pede ajuda, mas faça do meu jeito. Nós vamos pedir a Deus, irmãos, pelos os nossos clamores, né? Pelas nossas necessidades apresentadas lá no nosso grupo.
Pessoas aqui que estão nesse ciclo de tempo que nós falamos, no tempo de prantear, no tempo de clamar, no tempo de perda, num tempo de falta de direção, às vezes. E eles precisam reconhecer a visitação do Senhor, o tempo deles. E que Deus se alegre quando olhar para nós e ver em nós que estamos o buscando em todo o tempo, que estamos reconhecendo a sua visitação no nosso tempo e que estamos dispostos a trilhar os passos dele, no compasso dele, no tempo dele, do jeito dele, como ele manda. Amém?